A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Jeremias, capítulo de número 33. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 33. O verso de número 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Espero que você possa receber a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Já vem alguns dias, desde o dia que a Ana, né, que nos fez o convite, e eu recebo sempre de muito bom grado, lógico. E durante esses dias, o período que ela me chamou, Deus veio falando algumas coisas até com a igreja, em cima do que Deus ele tinha colocado no meu coração. E aí eu não sei se a gente fica calmo, porque Deus vai falando, ou se você fica um pouquinho com medo, porque Deus ele também vai falando. Mas tudo é resposta de Deus, amém? Aleluia. Se você não ouvir aquilo que você gostaria, me perdoa. É o que Deus tem para nós esta noite. Amados, esse é um versículo que todos conhecem, amém, Deus? Que todos conhecem. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você sabe de cor e salteado, de olho fechado. Se alguém te forçar na metade do caminho, fala assim, fala um versículo para mim. Você pode até soltar esse versículo, porque ele vem à mente assim de uma forma muito rápida. E há algumas coisas, algumas lições que Deus ele fez com que eu entendesse para a minha vida e para a sua vida a respeito desse versículo, porque ele gira em torno de algumas coisas para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, assim como para o próprio Jeremias. E eu quero trazer isso para as nossas vidas no dia de hoje. Antes de começar, eu quero dizer que Jeremias ele nasce num período de um reinado meio turbulento, porque ele nasce no período do reinado do rei Manassés. Só que Manassés morre, e quando Manassés morre, Jeremias ele tem aproximadamente 8 anos de idade. Vem seu filho Amon reina por 2 anos. Ou seja, quando Amon morre, Jeremias tem 10 anos de idade. No capítulo 1 de Jeremias vai dizer que palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, e a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, ou seja, já é um 3º reinado. Jeremias nasce no período de Manassés, passa pelo período de Amon, 2 anos. Josias reina 31 anos. Só que nesses 31 anos do seu reinado, a Bíblia diz que no 13º ano, a palavra foi até Jeremias, no capítulo 1. Você pega os 8 anos que eu disse lá, de Manassés, você pega os 2 anos de Amon, e agora você pega mais 13, dá um total de 23 anos. Então quando Jeremias veio até ele a palavra do Senhor, chamando ele, e Jeremias diz: Deus, eu não posso falar, porque eu ainda sou uma criança. Jeremias não tem 8 anos de idade, Jeremias não tem 12 anos de idade, Jeremias tem 23 anos de idade. Jonatas, o que você está querendo dizer com isso? O que eu quero te dizer é que Deus ele tem resposta para pessoas que são maduras o suficientes para entender que Deus tem um propósito na tua vida. Deus ele não está falando com um menino que ainda toma leite, Deus ele não está falando com moça que ainda está debaixo dos braços, das asas da mamãe. Deus ele está falando com pessoas que entendem que você tem propósito, você tem chamado, e Deus ele te chamou para alguma coisa, sim, nessa terra. Jeremias tem 23 anos, e repare as respostas dele para Deus: eu não posso falar, eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus até repreende ele dizendo: não diz isso,
que você é uma criança. Aí ele diz: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, tu és meu, tu vais sair às nações e vai profetizar. Irmãos, Jeremias já tinha um propósito, um legado sobre a vida dele, muito tempo antes dele sequer nascer. Deus, ele te escolheu lá atrás. Talvez você possa olhar hoje no espelho e dizer: eu não presto, eu sou uma carcaça, eu não valho nada. Mas se lembre do dia que Deus te chamou, lembre-se do dia que Deus te escolheu, e ele disse: você é meu, você me pertence, tu és um escolhido meu, e nada pode ir contra as palavras de Deus na tua vida. Você acorda pela manhã, irmão. Quem é que nunca fez isso? Você acordar pela manhã e você sentar na beira da tua cama e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? Você fala assim: Deus, será que o Senhor ainda é comigo? Será que o Senhor ainda está na minha vida? Você quer a resposta de Deus? Enche o pulmão aí, meu querido. Por quê? Porque Deus, ele está mostrando que ele ainda tem misericórdia da tua vida, e ele está te dando mais uma oportunidade, quer seja para reconciliar, quer seja para se aproximar, mas Deus ainda está dizendo: eu ainda cuido de você. O tempo passa, e eu quero ser muito breve, irmãos, porque o que Deus colocou, não que nas outras vezes não tenha sido, mas foi algo muito objetivo. A gente chega num período em que Jeremias, ele sofreu muito, por causa do pecado do povo. Jeremias, ele sofre na pele o que Deus queria fazer com o povo de Judá. Só que, irmão, entenda uma coisa: você tem sofrido porque Deus sabe que você suporta. Isso não é coach, isso não é clichê, não. Tu ora desse jeito: Deus, eu não aguento mais, e Deus está falando, quer resposta? Deus está dizendo lá de cima: tu aguenta? Deus, eu não estou suportando mais essa luta, quer resposta de Deus? Deus está dizendo: tu suporta sim. Fui eu que te chamei, fui eu que te capacitei. Não é pela tua força, mas é pela força do Senhor que você ainda está de pé até o dia de hoje. A gente ouve muito, e é uma verdade: nem para desistir tu presta. Tu já tentou. Olha o povo dando risada. Fala, Deus, tu já quis parar, tu já quis retroceder, tu já até ficou uma semana dentro de casa, dizendo: eu não boto mais o pé naquela igreja. Mas quando você abre o celular, tem mensagem do pastor Sérgio, tem notificação do YouTube, dizendo que tem mensagem do YouTube da igreja. Chega alguma coisa para a tua vida dizendo: ô irmã, eu sei que tu é da igreja, ora por mim. Ô irmã, eu sei que tu é do louvor, traz uma canção da minha vida. Deus ainda está dizendo: tem alguma coisa diferente dentro de você, não vai conseguir parar. Jeremias, ele entra num período agora da vida dele bem caótico, irmãos. O capítulo de número 33 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Só que você precisa entender que Jeremias, ele está num período agora caótico. Qual é esse período caótico, Jotas? Ele está num período de prisão, ele está num período de átrio, ele está num período de calabouço, e ele está num período de pátio. Grave bem essas 4 situações. Jeremias está num período de prisão, repita comigo: prisão. Jeremias está num período de átrio, calabouço e pátio. E eu fiquei lendo isso, falei: meu Deus do céu. E aí por isso que eu falei, irmão, nessas 2 últimas semanas, desde o dia que a irmã Ana me chamou, a gente tem ouvido coisas, e até mesmo ontem foi muito lindo, muito forte, tudo aquilo que o pastor trouxe. Se você não assistiu, não acompanhou, depois você vai no YouTube da igreja. E quando ele começou
começou a falar sobre as prisões, eu estava sentado, eu falei, meu Deus. Na quarta-feira, quando ele ministrou sobre as prisões, eu até brinquei com a Ana, né? Ai, tem resposta. Eu falei, ó, eu já tivesse o perdão antes. Por quê? Porque Jeremias, ele retrata um período lá atrás, mais de 2000 anos atrás, porque o 2000 a gente conta a partir de Cristo. Você pega lá muito mais tempo. A história vai dizer que Jeremias morreu no ano 500 e alguma coisa, então você imagina, mais de 2000 anos e meio. Jeremias, ele está retratando um período que Judá, Jerusalém, está vivendo um período em que o inimigo quer entrar, quer invadir Nabucodonosor, a Babilônia. Só que tudo é permissão de quem? Mas alguém lá dentro tem que retratar o que está acontecendo com o povo. Quando Jeremias, não vou dizer que quando ele entra na história, mas quando ele entra neste período, aqui, é no capítulo de número 37. No capítulo de número 37, a Bíblia vai dizer que Jeremias na prisão. A epígrafe, e a epígrafe é o título dela, de Jeremias na prisão. O que é isso, João? Mas lá no capítulo 37, irmão, entenda uma coisa: a Bíblia, ela é numa ordem cronológica, ela não está numa ordem cronológica. Quando entra no capítulo de número 37, já é o início do último rei de Judá, o rei Zedequias. Já passou Josias, já passou Joaquim, e aí é tirado Joaquim e é colocado Zedequias. Ele está nos últimos anos do seu reinado, ou melhor, Judá está no último reinado, no seu último reinado, no seu último rei. Quando ele vem até Jeremias, a fama de Jeremias já não é boa. Por quê? Porque haviam profetas que falavam que o rei gostava de ouvir. Olha que coisa linda. Massageava o ego. Vem cá, o que você tem para mim? Ô rei, tu vai triunfar. Ô rei, tu é forte. Porém, quando chegava Jeremias falava, o que você quer ouvir? Não, fala o que o Senhor tem para mim. Jeremias fala, eu falo. E Jeremias, Judá vai cair, Judá vai perecer, vai chegar alguém e vai dominar, vai ter fome, vai ter peste, vai ter prisão, vai ter sede, vai ter tudo. E aí o que eles faziam? Encarceravam Jeremias. No capítulo de número 37, como eu disse, começa o período em que Jeremias, ele passa o final do período dele. Jeremias na prisão, já começa. E aí, o capítulo 37, verso 15, diz assim, e os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram, e o puseram na prisão, na casa do escrivão Jonatas, porque a tinham transformado em cárcere. E aqui é um primeiro ponto, é alguém que está pregando a palavra, mas está sofrendo prisões. É alguém que está trazendo a verdade, mas ele está sendo punido por trazer a verdade. Jonatas, eu não estou te entendendo, e eu te explico. Tem gente que está parando no caminho porque não está aguentando trazer a verdade de Deus para aqueles que precisam ouvir. Irmão, fica tranquilo, porque eu não estou aqui para te julgar nem para te apontar. Eu só estou trazendo resposta de Deus para a tua vida. Por quê? Porque tem gente que parou de cantar. Por quê? Porque enquanto cantava, Deus estava trabalhando na vida de alguém, mas ela não estava suportando trazer aquela verdade para a vida da pessoa. Tem gente que cantava, que pregava, só que ela parou de pregar. Por quê? Porque a palavra que ela trazia estava confrontando alguém. Tem gente que orava e não ora mais. Por quê? Porque na oração Deus revelava coisa para ela, que quando ela ia entregar para alguém, talvez ela não suportava tudo aquilo, e ela dizia, Deus, eu não suporto mais isso, porque o Senhor me usa dessa forma. Deus está querendo dizer para a tua vida, não importa as prisões que o inimigo tem colocado contra a tua vida, não importa as prisões que ele tem levantado para te parar, você não pode parar, porque quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso, e Ele está do teu lado, e Ele está contigo, e Ele não deixa você desistir no meio da jornada. O inimigo, irmão, tentou parar quem? Jeremias. Falei, ele está falando demais, ele está falando coisas que eu não gosto de ouvir, bota ele na prisão.
Achando o que, Peterson? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu paro aqui. Eu começo a falar o que o Senhor quer que eu fale. Ó rei! Não, irmão. Jeremias foi para a prisão. Jeremias aguentou. Aí, passa-se um tempo. Tiram Jeremias da prisão. Lembra do que eu falei? Dos 4 alicerces de Jeremias nesse período? Prisão, átrio, calabouço e pátio. Jeremias passa o período da prisão. Irmão, você sabe o que é prisão? Você sabe. Se tu nunca passou por uma, tu sabe. Tu já viu um documentário, num filme. Tu já viu em algum lugar. Tu já visitou. Você sabe. Prisão, lá, a portinha lá, os portões da prisão, as algemas. Aí Deus me fez recordar de 2 situações, Alessandro. A primeira situação, Atos capítulo de número 16, verso do 23 ao 40, não precisa abrir, tu conhece a história. Paulo e Silas estão pregando a palavra, até que eles expulsam o espírito, adivinham de uma moça. Os maiorais, os mestres da época não gostaram do que foi feito. Mandaram o quê? Prende os 2. E enquanto eles estão presos, eles começam a cantar e a louvar. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles cantam, enquanto eles louvam, enquanto eles oram, enquanto eles louvam, a Bíblia diz que veio um terremoto tão grande que as prisões se abalaram, as cadeias caíram, as algemas foram soltas. Jonatas, e o que você quer dizer com isso? Ah, Jesus. Vai doer, mas vai curar. O inimigo tem lançado prisões. Só escuta. O inimigo tem lançado prisões. E dentro dessa prisão, sabe o que a gente está querendo? Que haja um terremoto. Estou lá, ó. Um terremoto vai acontecer aqui. Na sua prisão. Na sua prisão. E as cadeias que me cercam em nome de Jesus vão cair. Aí tu olha, a prisão está lá ainda. Não é isso. Sabe como é que tu vai vencer essa prisão? Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Deus tem propósito, meu querido. Eu estou todo arrepiado. Deus ainda tem plano para a tua vida. Você só precisa entender que essa prisão tu não vai vencer somente na adoração e no louvor. Deus está falando, é hora de começar a clamar também. Não é para deixar a adoração de lado, não é para deixar a oração de lado. Ele está dizendo, é hora de clamar, é hora de clamar, é hora de clamar. Então você pode, clame ao Senhor e Ele vai te responder. Domingo de manhã, pela escola dominical, a pastora trouxe algo e ela disse: tem muita gente que está intercedendo, mas está esquecendo de orar por você mesmo. Não foi, pastora? Irmão, isso daí não é uma verdade? Tu intercede, que é uma beleza. Tu ora por alguém que, pelo amor de Deus, mas a gente está se esquecendo de orar por nós mesmos. A prisão, essa prisão espiritual que tem prendido a muitos, a gente está entendendo ela dessa forma. Jonatas, mas eu estou indo para a igreja. Jonatas, mas eu estou adorando. Jonatas, mas eu estou buscando.
Jonatas, eu oro. Aí Jesus está falando, clama. Êxodo capítulo 14, capítulo 15 vai dizer que o povo de Israel saiu do Egito e agora eles estão em direção ao Mar Vermelho. Quando eles chegam lá em Piairote, eles olham e eles veem o mar, vê montanha e vê o quê? O inimigo vindo atrás. Aí Moisés sobe lá no cantinho para conversar com Deus. Aí Deus olha para ele e fala assim, por quê? Deus diz para Moisés, por quê? Oxe, igreja, você está aqui, você veio? Estou acabando, relaxa, não dorme ainda não. Moisés pergunta a Deus e Deus responde para ele o quê? Por quê? Era momento de clamar? Era momento de? Ó. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que? Você está entendendo? Aquele não era o momento, Deus, nos socorre. Não. Por quê? Porque quando Paulo e Silas oravam e adoravam, Deus fez o quê? As cadeias caíram. Houve uma intervenção divina. Você quer ver um outro exemplo? Atos capítulo de número 12. A Bíblia diz que agora Pedro é preso. Tiago já foi, ó. Pedro agora está preso. A Bíblia diz que tem 16 soldados guardando a Pedro. Porém a mesma Bíblia vai dizer no versículo de número 15, que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. Irmão, Pedro está à beira da morte, dormindo, sonhando, porque o final do texto vai dizer que quando o anjo sai da frente dele no portão do palácio, no portão da cidade, ele, opa, não é um sonho, é a verdade. Então Pedro, ele estava achando que ele estava em outra realidade, outra dimensão, mas enquanto ele estava à beira da morte, tinha alguém orando por ele. Irmão, isso aqui é lindo, por quê? Porque em momentos da tua vida, tu já passou por alguém que pediu oração. Ô irmão, ora por mim, está tão difícil. Ô irmã, ora por mim. Só que Jeremias é diferente, Jeremias. Entenda que agora o período teu não é de pedir oração para alguém. O período é o quê? Irmão, e Deus não vai receber o meu clamor através do Will. O Deus não vai receber o meu clamor através do pastor. Deus, ele recebe o meu clamor através de mim mesmo. Ou seja, ele está dizendo, abre a boca, porque eu tenho grandes coisas para a tua vida. Para de ficar nos pés de alguém. Vem você, porque eu tenho resposta. É para a tua vida, é para a tua vida. A resposta de Deus é para a tua vida. Aleluia! Jeremias passa um período difícil. Só que agora vem o segundo ponto. Verso de número 21. Diz, então ordenou o rei Zedequias, o mesmo que tinha mandado ele para a prisão, que pusessem Jeremias no átrio, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Irmão, repare que aqui é o átrio, não o pátio. O pátio vem depois. Aqui é o átrio. Jonatas, o que é o átrio? A Bíblia vai dizer que quando Moisés fez um tabernáculo, ele construiu um átrio. Esse átrio ficava antes do lugar do sacrifício e antes do Santo dos Santos. Esse átrio era onde as pessoas eram acolhidas, era onde as pessoas faziam orações, e este átrio era onde as pessoas comiam pão. Irmão,
Biblicamente falando, preste atenção nas duas perguntas. Quem é o pão? Preste atenção na pergunta. O que é o pão? Alguém falou bem baixinho. Quase. Qual é a função do pão? Alimentar? Tirar a fome? Saciar? O que é que faz isso? Quem, Peterson? Foi Gabriel? Desculpa, Gabi. Eu dando mérito por perdão. Quem é Jesus. Mas o que é que te alimenta? Jeremias agora ele está no átrio, no lugar de oração, no lugar de acolhimento, no lugar em que ele recebe pão todos os dias. Ou seja, para nós, Jeremias está dentro da igreja recebendo a palavra de Deus todo dia. Pegou? Entendeu? Porque o átrio era o lugar do templo. O pão é a palavra, todo dia. Só que tem um mistério aqui, irmão. O átrio era um lugar em que ele era... Preste atenção no que eu vou te dizer, pelo amor de Deus. O átrio era um local de acolhimento, lugar de oração dentro do templo. Ou seja, era um lugar que tinha pão para Jeremias todos os dias. Ele sabia que naquele lugar ele podia passar o tempo que fosse, todo dia ia ter pão na vida dele. Só que o versículo diz que Jeremias iria ficar naquele lugar até o dia em que o pão... E aí preocupa, irmão. Sabe por quê? Porque um dia o pão vai acabar. E aí? Um dia o pão vai embora. E aí eu vou ficar no mesmo lugar? Eu não vou agir? Eu não vou me levantar? Deus está dizendo o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não... Irmão, presta atenção. O pão, não que ele seja passageiro, porque a palavra de Deus ela é eterna, mas uma hora, o lugar que recebe, o lugar que mantém, o lugar que dá, pronto, o lugar que dá o pão, ele vai acabar. E quando o pão acaba, preste atenção aqui, quando o pão acaba, Jeremias ele está num outro período. Capítulo de número 38, vai dizer que, verso de número 6, tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas naquele calabouço não tinha água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Eita Jesus! Olha só, irmãos, o que Jeremias ele está trazendo para as nossas vidas. Jeremias ele passa um período na prisão, mas ele aguenta firme. Jeremias ele passa um período no átrio recebendo pão. Só que agora a Bíblia está dizendo que ele foi para o calabouço. Por que ele foi para o calabouço? O verso de número 9, alguém vai interceder por ele junto ao rei. E diz para o rei, ele vai morrer de fome. Por quê? Porque o pão está acabando. Lembra do versículo 21? Jeremias ficou lá no átrio até que o pão... Agora no capítulo 38, verso de número 9, chega alguém dizendo para o rei e fala: rei, socorre ele. Falou, por quê? Porque o pão acabou. Acabou.
Irmão, pelo amor de Deus, se tu não entender isso daqui de uma forma espiritual para a tua vida, eu não sei como que eu posso trazer. Eu queria, irmão, por Deus, eu queria dar uma outra resposta de Deus para a tua vida. Ah, como eu queria. Mas a resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje é essa. Te apressa. Aleluia. Corre. Corre. Porque tem alguém que está junto do rei, que ainda está intercedendo por você sim, e está dizendo: rei, ele está lá no calabouço, rei, o pão está acabando, socorre, socorre, socorre ele, rei. O pão está acabando. O fim está chegando, igreja. A palavra vai sumir. Prisão, átrio, calabouço. A Bíblia diz que jogaram ele dentro do calabouço. E quando ele caiu lá, irmão, lama. Só lama. E aí eu me lembrei do período que eu morei lá no União de Vila Nova, lá no Pantanal. Ah, mãe já... Irmão, primeiro dia, cheguei, voou tudo aqui já. Primeiro dia, pode deixar, vou nem me precisar disso daqui, não, deixa, para, fica tranquilo. Primeiro dia, cheguei lá, uma chuva, irmão, terrível, terrível. E quem já passou, ou já morou lá, há uns 15 anos atrás, hoje está asfaltado, está uma beleza, nem parece que é invasão. Mas alguns anos atrás, não tinha encanamento, não tinha asfalto. A energia era puxando de um do outro lá, ó, mas tinha energia. No dia que eu cheguei, dona Ana, uma chuva, o carreto nem conseguiu chegar na porta de casa, por tanta chuva que deu naquele dia. Ele parou como se fosse daqui e a casa fosse lá do outro lado da rua, lá nos muros ali, das casinhas ali. O que a gente teve que fazer? Eu lembro muito bem. Minha mãe, meu pai e o próprio cara do carreto, carregando as coisas, geladeira, fogão. A minha irmã, novinha. Eu tinha uns 12, 11 anos, ela tinha uns 7 anos de idade. Nós já deixou ela dentro de casa. Por quê? Porque ainda estava chovendo. Só que quando eu li esse trecho do texto, dizendo que quando Jeremias caiu num calabouço e não tinha água, mas tinha lama, eu me lembrei desse dia. Por quê? Porque em algum momento da viagem de ida e vinda, eu atolei o pé na lama. Enfiei, irmão, o pé lá dentro. E quando eu enfiei o pé lá dentro, o pé sumiu. E eu fiquei aqui, ó. Eu vi. Agora ficou bom mesmo o negócio. Irmão, quem é que já atolou o pé? Não estou falando melar. Não é melar, não. Estou falando você atolar o pé mesmo, literalmente. Você ficar preso. Você não sai. Você fica ali, ó. Se você mexer muito, você parece que vai cair. Não é como a areia movediça que você afunda, mas você fica preso. Jeremias, ele caiu num lugar como esse, que só tinha lama. Aí, irmão, ô Jesus amado, o que tem de crente que está com o pé atolado na lama? O que tem de crente, é o que, pesado? O que tem de crente que está, ai, Deus vai me salvar, Deus vai me tirar dessa, e aí vem uma coisa pior do que a anterior, pezinho na... Só que eu escrevi um negócio aqui. A Bíblia diz, Salmo 40, verso 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, mas confiarão no Senhor. Jonatas, o que é isso? Para tu que está com o pé na lama hoje, que está dentro do calabouço,
Para tu que está olhando e achando que não tem mais jeito, tudo é permissão de Deus. E tem alguém que está olhando a tua situação lá de cima, e ele está dizendo: eu vou te tirar dessa, aguenta firme, porque através do que está acontecendo na tua vida, porque através do que está acontecendo contigo hoje, meu nome, Jesus Cristo, meu nome está sendo glorificado dentro de você. Você pode não entender, você pode não compreender, mas aguenta firme, porque eu vou te colocar no lugar maior e melhor do que esse. Ei, Jesus está preparando um lugar muito mais do que especial para a tua vida. Eu não estou pregando para quem está no pecado, continua no pecado, não, mas eu estou dizendo para você: vem para Cristo, porque Ele vai limpar os teus pés, Ele vai lavar a tua cabeça, Ele vai lavar as tuas vestes, e Ele vai trazer um hino de adoração para a tua vida. É Jesus Cristo. E o último, o pátio. No capítulo de número 38 de Jeremias, capítulo de número 38 de Jeremias, depois que lançaram ele no calabouço, chegaram para o rei e falaram: rei, o moço vai morrer, acabou o pão. Olha a profecia, a promessa de Deus se cumprindo, irmão. Acabou o pão, mas alguém foi interceder por Jeremias. Aí o rei disse para ele: tira ele de lá. Os capítulos abaixo, do 11, o 12 e o 13, vai dizer que um etíope, Ebed-Meleque, junta 30 homens, pega trapos velhos, roupas, amarra, chega na beira do calabouço: Jeremias, viemos te resgatar. Jogam lá as roupas, os trapos, falou: põe por debaixo do teu braço. Ele passa os trapos aqui, ó, e segura. Tá firme? Tá firme? Falou: agora puxa. Irmão, olha o que Jesus faz na vida do homem. Olha como é que Jesus ele trabalha na vida do homem. Eles podiam muito bem ter pulado lá dentro, colocado Jeremias nas costas e vamos. Mas Jesus ele diz assim: eu vou fazer a minha parte, você vai ter que fazer a sua. Você quer sair daí? Quero. Eu vou estender a mão para você até um determinado ponto. Só que daí de baixo você também vai ter que estender a tua mão. Porque quando eu pegar na tua mão, meu querido, na hora que eu segurar firme na tua mão, você pode ter certeza que dela eu não vou soltar nunca mais. Então quando o resgate vier, quando o resgate de Deus vier para a tua vida, deixa eu te dizer, segura firme, segura bem forte, porque é Deus te tirando desta lama, é Deus te resgatando do fundo do poço, é Deus te trazendo vida de novo, é Deus fazendo com que você possa ver o brilho do sol novamente, por mais uma vez, porque o período que você passou foi um período de aprisionamento, mas Deus está dizendo: eu vim te resgatar hoje. É hoje que Deus vai resgatar você. E ele sai. Quando ele sai, meu querido, a Bíblia vai dizer no final do capítulo 38, diz: e ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. O capítulo de número 33 diz que Jeremias está no pátio. Porém o capítulo de número 33 começa no 32, quando ele diz
que a palavra veio até Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, e este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Certamente, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei. O capítulo de número 32 é um complemento do capítulo, é um início do capítulo de número 33. Ele agora está no pátio. Lembra que era o último estágio? O pátio. Irmão, o pátio da casa do rei era uma prisão. Por que era uma prisão? Porque, e aqui eu finalizo, os céus estavam expostos, ou seja, não tinha cobertura, porém haviam muros. E olha o que Deus ele colocou no meu coração, que o inimigo tem tampado os seus olhos, trazendo uma falsa liberdade para a sua vida. Jonatas, por que uma falsa liberdade? Porque no pátio da guarda do rei tem sol, tem chuva, tem ar fresco, não tem algemas, não tem algemas dos pés, você pode ir e vir, mas tem paredes que te prende. Isso daqui, irmão, estou apontando só para a igreja porque aqui tem parede, mas no mundo espiritual tem paredes em volta de você que te limitam. E aí você está dizendo que você está livre, e Deus está dizendo, você não está livre. Você pode reparar que o capítulo 33, verso de número 2, do nada, o verso 3 diz, diga a casa de Israel e de Judá, mas o verso de número 2, do nada, Deus diz, Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. É como Jeremias fala, oi? E aí daqui a pouco ele começa, diga ao povo de Israel e de Judá, que haverá dias em que a mão vai pesar. Falei, Senhor, não estou te entendendo. E Deus continua. Jonas, o que você quer dizer com isso? Deus ele está te mostrando que essa falsa liberdade é falso. Deus ele está te mostrando que o inimigo ele está te aprisionando, e você está achando que você está livre até o dia de hoje. Você está respirando até o dia de hoje. Você está andando até o dia de hoje. Você está fazendo o que bem entende até o dia de hoje. Mas Deus está dizendo, não é eu, é o inimigo. Ele está aprisionando a tua mente. Ele está colocando na sua cabeça, fazendo com que você acha que é Deus. Mas Deus está dizendo, clama, 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 que eu vou te socorrer, clama que eu vou te revelar, clama que eu vou mostrar para você o lugar que você está, clama porque é eu que vou te tirar desse lugar. Jonas, por que você diz isso? Porque Deus disse para ele, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você ler o versículo de número 14, versículo de número 15, Deus diz para Jeremias, ei Jeremias, haverá um dia em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Olha Deus revelando para ele, Jeremias, naqueles dias e naquele tempo, farei com que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naquele dia Judá será salvo, e Jerusalém habitar seguramente, e esse é o nome que lhe chamarão, o Senhor é a nossa justiça. Deus está olhando para Jeremias e está dizendo, Jeremias clama, porque eu tenho resposta para a tua vida. Jeremias clama, porque eu tenho algo renovador para a tua vida. Jeremias, fala comigo, porque eu tenho algo para trazer para você. O que é, Senhor? Jesus está vindo, Jesus está voltando. Pode Israel e Judá não acreditar, mas ele há de vir, e quando ele vier, muitos dirão e o conhecerão e dirão, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Aleluia! Sabe qual é a resposta de Deus para Jeremias no clamor?
Jesus. Clama, por quê? Porque o que eu tenho para a tua vida é Jesus Cristo. Clama, porque eu tenho para você é Jesus. Não é dinheiro, não é carro, não é carro. Poderia ser, mas é Jesus em primeiro lugar. Clama, porque você pode passar pela prisão, pode passar pelo átrio, pode passar pelo calabouço, pode passar pelo pátio, mas haverá um dia, no capítulo de número 39, lá no finalzinho, Ebed-Meleque lembra de Jeremias de novo e diz para ele: ei, tem alguém lá dentro, e ele diz: deixa lá. Só que a palavra de Jeremias se cumpre, porque ele disse: Nabucodonosor vai vir sobre Jerusalém. Zedequias não acredita. No capítulo de número 39, Jeremias está preso ainda no átrio. Nabucodonosor invade Jerusalém. Quando ele invade Jerusalém, Nabucodonosor chama lá o capitão e fala assim: tem um homem aí chamado Jeremias. Não, oh, meu Deus do céu, pastor, me perdoa, eu finalizo aqui agora. Ele diz: não toca nele, não mexe com ele, não dá uma palavra com ele. Por quê? Porque este homem vai voltar para casa ileso, este homem vai voltar para casa são e salvo. Meu querido, Deus está dizendo que tudo que você passou, passa tranquilo, vai passar, sofra, chora, entre em desespero, mas haverá um dia em que alguém vai vir te resgatar, e Ele está dizendo: não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá pranto. Por quê? Porque naquele lugar, meu querido, já tem alguém lá em cima 24 horas por dia dizendo para ele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus há de voltar, Jesus há de voltar, e Ele vai te resgatar. A resposta de Deus para a vida de Jeremias: Jesus. A resposta de Deus para a tua vida: Jesus. Não se esqueça, Jesus é contigo. Jesus está no controle da tua vida. Pode o calabouço querer te parar, pode a prisão querer te parar, pode tudo, meu querido. Só entenda que o teu momento é momento de você na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. E a vocês, meus queridos,